Oi pessoal, hoje estamos aqui com o primeiro podcast Fora da Curva, onde entrevistaremos o Canaiti, um dos primeiros proprietários do Hacienda, aqui na Rua Prudente de Moraes. Cana, obrigado por aceitar o convite. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa lenda paraguaia aqui em Curitiba. Se puder contar pra gente como que você veio parar no Brasil e como que foi aqui o local quando você escolheu. Márcio, prazer estar aqui, cara. Vamos ver o que a gente consegue contar aqui, né? Sem censura. Mas na verdade a história aqui, irmão, começa numa necessidade. Na época eu trabalhava com promoções e eventos, né? E, bom, antes de mais nada, você me perguntou como eu cheguei aqui, né? Vim do Paraguai, né? Todo mundo sabe, quem me conhece pelo menos. Me chamam de Cana, Cana porque meu nome é Canaiti, é um nome indígena, é um nome guarani, e que foi me dado até pelo meu avô, que era um indigenista, um escritor. Então ele escreveu vários livros, recopilando a história indígena paraguaia. Ele fez 2 livros com nomes e apelidos em guaranis e outros dialetos também. Então foi ele que me deu o nome de Canaiti. Então foi aí que começou essa tradição familiar, né? Que daí na nossa família todo mundo, eu, meu irmão, Tamatiá, que todo mundo conhece também, meus primos, todo mundo tem nomes em Guarani ou em algum dialeto indígena paraguaio. E eu vim para cá para fazer a faculdade. Eu já conhecia Curitiba porque a minha mãe é brasileira, né? Então minha mãe é daqui, minha família de parte de mãe aqui mora aqui tudo em Curitiba. Então sempre vim passar as férias aqui. Então Curitiba já é uma conhecida minha de longa data. Né? Daí vim fazer a faculdade, acabei ficando aqui e me desenvolvi em várias áreas ali, até chegar num momento que, como eu estava falando ali, que eu estava trabalhando com promoções e eventos, né? Que é uma área onde você não tem final de semana, onde você não tem noite, horário para voltar para casa. E na época eu tinha acabado de ganhar um filho, estava com um filho pequeno. Então a gente estava tentando transformar a nossa vida numa coisa mais diurna, vamos dizer assim, com horário. Então a gente no começo decidimos, como todo pessoal que se aventura no empreendimento próprio, né, que é super difícil aqui no Brasil, o sonho de todo mundo é ter uma pousada na praia. Né? Aí quando eu fiz ali, botei na ponta do lápis, vi que era um grande elefante branco que funciona para muito pouca gente. Assim, é um território muito ácido, tem muito glamour, mas é difícil. E aí a gente partiu para um restaurante, caímos no problema de eu depender de terceiros, de uma cozinheira. E aí a gente falou, pô, o que a gente pode fazer que dependa só da gente, né? E aí surgiu a ideia do café. Então eu fiz um curso de provador de café, além de barista, no Sind Café em São Paulo, né? Então isso me deu essa base. E a partir dali a gente criou esse ambiente que a gente está aqui hoje, né? 22 anos depois. 22 anos depois. Então começou como um café, Hacienda Café. Então a gente começou com um café orgânico que a gente comprava diretamente junto com um parceiro meu, Cláudio Chuata, que foi um dos meus mentores ali da parte de cafeteria. Ele era proprietário e hoje ele que distribui o café verde, muito bom, que vem lá de sul de Minas, na área da cidade de Machado, em sul de Minas. Então ele tinha um contato direto com o seu Franco, que era o dono da fazenda, onde esse café orgânico, 99% era tudo exportado para o Japão. O Cláudio Chuata é japonês, de descendência japonesa, então ele tinha esse acesso e acabou conseguindo. Então ele comprava esse café diretamente do proprietário da fazenda, café de primeiríssima linha, e foi esse café que a gente começou a trabalhar,
até hoje a gente tem essa fama ali de café bom por causa disso. Inclusive o seu Franco, numa viagem que veio fazer para visitar a gente, trouxe uma árvore de café que está plantada ali na frente, que até hoje está ali, já está com quase 3 metros de altura. Então, e aí o café começou a funcionar como café, aí a gente queria fechar um horário mais ou menos umas 7 horas da noite, para estar em casa mais cedo. Os amigos não iam embora antes das 10 da noite. E essa de harleiro, nos Então, conte como que foi acontecendo? Foi mais ou menos na mesma época do café. Minto, antes, né? Foi antes, porque eu comprei a moto, ela seminova, em 98, a mesma moto que eu tô até hoje. E essa história que tem que ser mecânico para ter uma Harley, é verdade ou não? Aí depende, porque na verdade a Harley tem muito... Tem esse misticismo em cima, que envolve muita coisa. A Harley ela dá mais manutenção para quem se aventura a fazer mais mudanças, né? Para customização. Quanto mais você mexe nela, obviamente ela te traz mais trabalho, né? Que faz parte de toda essa magia da Harley, né? E é uma coisa que até o Zeca D'Amico, que é um amigo meu, mecânico, ele fez um podcast também, ele estava explicando que é uma coisa que a gente não tem uma lógica, o gostar da Harley, ou de fazer parte daquilo. Se você for ver em termos de design, de tecnologia de motor, ele realmente, a Harley ela deixa a desejar em certas coisas, assim, sabe? As motos japonesas ou outras assim, alemãs, estão no top da tecnologia, última palavra, mas não consegue proporcionar a mesma fixação, a mesma amor, aquela coisa que a Harley... tocada, aquele barulho... Aquela coisa que é tudo, é o barulho, é a tocada, é a coisa do perrengue, da amizade, quando você está em problemas, o teu amigo está lá, você sabe quem é quem, cria-se esse meio muito unido, que já é do motociclismo, mas dentro da Harley, do nicho, ela se consagra, eu acho, ele tem uma coisa muito mais forte. Então foge da lógica, não posso falar assim, porque ela é uma moto fora de série, melhor que as outras. Não, mas ela tem uma mágica que as outras não têm. Então, e é uma coisa assim, ou você sente, tá nela e te leva para esse mundo, ou simplesmente você não faz parte, não conversa com você e tá tudo bem. De repente você de 4 rodas ou de outro tipo e tá tudo certo. Já foi a época que eu tentava doutrinar e convencer as pessoas que era a melhor coisa do mundo, que tinha que entrar para esse mundo, que queria trazer. Hoje eu acho que é um chamado, uma coisa assim... Bem naturalmente. Exatamente, um toque na alma. Então, eu sou apaixonado pela Harley desde que me lembro de piá. Me lembro que eu comecei a guardar dinheiro para comprar minha Harley com 13 anos de idade. Então, eu já estava nessa feira fazia muito tempo. Então, eu fiquei sabendo que você também é ex-militar, né, como eu. Você fez parte do... Exército do Paraguai, servi lá. Onde que foi? Paraquedismo? Aeronáutica, na área de PQD, foi dentro dessa área de aeronáutica. A minha família, de parte de pai, na verdade, são todos tradicionalmente, somos de uma linha de linhagem militar. Meu avô era general, meu pai capitão de exército, na área de engenharia. Então, tenho tio coronel, então, toda a minha família, de parte de pai, tudo militar. Tudo grande, mas tudo... então, assim, eu acabei indo servir por causa disso. Eu não podia deixar... Até me foi, na época, como eu ia vir estudar aqui para o Brasil, eu ia morar fora, antes me falaram, não, se você não quiser, damos um jeito para você, né, não servir, para você já
fazer tua viagem para o exterior, que eu ia fazer intercâmbio. E eu, na verdade, eu queria servir. Então o que eu fiz? Ao invés de simplesmente, porque você pode servir lá no Paraguai, a partir dos 17 anos. E tem um negócio que a gente chama de CIMEFOR, que é um exército voltado para pessoas que já estão no segundo grau, tem um estudo, estão estudando. Então você serve, você quando ingressa, você ingressa não como soldado raso, assim como aspirante, já tendo certas responsabilidades em termos de comando de pelotão, uma graduação maior, então. A primeira graduação acima. E então eu conversei com meu pai e ele conseguiu para que eu entrasse um ano antes. Então eu entrei com 16 anos, entrei mais cedo. Fora da curva, eu então. tinha então assim, porque eu não queria perder essa oportunidade e ela é feita durante, são 3 meses as férias que a gente ficava servindo. Então, aí você entra como aspirante, na primeira etapa você se faz prova, você lá dentro tem várias coisas que vai somando ponto, e aí você passa para cabo, nas outras férias você entra como cabo, vai para sargento, e depois se forma como tenente ou subtenente. Tá? E aí, então eu adiantei todo esse processo 1 ano para eu poder não me atrapalhar nesse meu intercâmbio que eu ia fazer. Então eu era um moleque muito mais novo do que o resto, 16 anos, na casa eu já tinha altura e, bom, não era tão... Já lutava? Já lutava, né? Tradição de luta na minha família. Eu comecei com boxe com 8, 9 anos já. Meu pai era pugilista do exército, então ele tinha a base do boxe muito boa. Então em casa a gente sempre treinou boxe, final de semana, era com meu pai. E depois fui pro karatê, fui kung fu, fiz judô. O que eu encontrava para fazer, que naquela época que eu morava ali na fronteira, ali em Cidade do Leste, meu pai trabalhava já na Itaipu, o que eu conseguia de melhor eu treinava, mas nunca abandonei o boxe, sempre o boxe presente na minha vida. Então assim, eu já tinha como família de militar, então o treinamento militar também eu sabia marchar, tanto que na primeira fase ali me apelidaram de number one, que é número 1, porque eu já sabia fazer manejar o fuzil, colocar no ombro, marchar, toda essa coisa que você aprende, que tá todo mundo cru, eu já tinha treinado em casa, porque a gente tem essa cultura, né? Eu já tinha tudo isso dentro de casa. Então, e aí servi o exército, a primeira parte é todo mundo serve no geral, né, que seria o exército tradicional, e aí no segundo momento, quando você passa, você escolhe a arma que você quer ser. Eu escolhi a aeronáutica, dali que eu passo para Assunção, que nessa fase de cabo, aí eu já estava servindo dentro da aeronáutica em Assunção, né. E aí dentro da aeronáutica temos a área de PQD, né, que é uma área que são 280 caras querendo saltar e só tem 80 paraquedas para fazer o salto. São aqueles paraquedas, aqueles T-10 da Segunda Guerra Mundial, aqueles que mostram em filme, que é que o cara cai rolando. É um inferno na Terra. Conta alguma história assim de paraquedismo, de salto, adrenalina. Na verdade, assim, o paraquedismo, o exército, eu acho que já é uma peneira. Eu acredito, na época, quando você está lá dentro, você até se pergunta o que você está fazendo aqui, né? Sofre ou não? Porra! Nunca alguém sofreu. Chorou já ou não? Várias vezes. Dava pedido para voltar para casa? Mente as pessoas que falam que quando está lá no meio do negócio nunca chorou. Isso aí é mentira, porque
a gente, naquela época ainda era mais feroz ainda. Ali você chora, mamãe não escuta. Não, e nessa época ainda, a gente foi a última geração onde era permitido ainda castigo físico. Não só Famoso exercício. Não, era diário. Eu apanhei de facão, tomei coronhada. Tinha uma coisa que a gente que vai endurecendo na cabeça desse pessoal que era um pouco mais antigo, que é um pessoal muito sofrido, é uma coisa cultural. Você desmontar o cara, e aí quanto mais duro você se mostra, mais duro, mais duro é o castigo. Aí, em algum momento você quebra, não tem como. Que é o que o exército faz, ele te desmonta para montar de novo um soldado, que é treinado, capacitado para aguentar, para dor, para tudo, para poder ir para uma guerra, no final das contas, né? Então a gente sofre bastante, só que, voltando, e aí dentro da área de PQD, o negócio é mais casca ainda. Por quê? Porque aí você tem que pegar esses caras que já estão servindo, que estão lá, e a maioria quer, porque no Paraguai, você sabe, sempre, e aqui no Brasil, se aqui a gente consegue dar um jeitinho, no Paraguai também tem, né? Então, são pessoal que realmente quer estar lá. Então, aí você já tem os caras que realmente estão lá, e aí dentro da área de PQD é mais uma peneirada mais fina, né? E aí os caras, você desmaia, você está treinando num sol de 50 graus, que no Paraguai é um absurdo de calor, você com o uniforme sem poder dobrar a manga, então é uma experiência única. Coisas que aparecem em filme, a gente assim, realmente parece que é uma coisa mais hollywoodiana, só para mostrar para as pessoas que nunca foram, não fazem parte daquilo, para terem uma ideia, mas passar por isso e ver aquilo são duas histórias completamente diferentes. E te transforma. Eu realmente, não só a parte de sofrimento físico, mas você aprende o que é camaraderia, a irmandade de verdade. Porque você não chora sozinho. O cara que está ao teu lado também já chorou, sabe, não sei o quê. Vocês foram desmontados juntos e são montados juntos de novo numa unidade só. Então você sabe exatamente o cara que está do teu lado, o que ele é feito, até onde ele aguenta, qual que é o... E aí você vai gerando uma confiança tão forte que realmente você dá as costas, você não se preocupa com as tuas costas, porque sabe que aquele teu camarada vai estar lá para cuidar das tuas costas e ele é visto a mesma coisa com você. Então legal, foi uma época de transformação. E hoje eu sinto assim que bom que eu tive essa experiência, porque é um balizante para a vida fora de série. Nada depois do exército, que meus perrengues, meus problemas, briga, todas as situações difíceis que eu enfrentei na minha vida, todas as vezes que eu me lembro lá atrás, esse período que eu passei lá, é um passeio no parque, tá tudo certo. Então isso te deixa mais forte, né? Espiritualmente, mentalmente, a ideia é essa. E eu vejo as pessoas que não serviram, que não têm, de repente, se encontram em situações que é difícil, mas que você consegue tirar, de repente, com um pouquinho mais facilidade, né? E hoje você, com toda essa experiência ali militar, disciplina, né? Disciplina familiar, essa geração que tem hoje, o que você diz que precisaria ter caso você não tivesse passado por isso? Cara, na verdade, assim, eu tive um pai extremamente duro, mas uma coisa que eu tenho na minha mente, assim, e o meu avô era mais duro ainda, era assim. Então, dentro da minha família a gente tem eu já tinha um certo calejamento, então não me surpreendeu tanto
a vida dentro do exército, tá? Assim, eu entendia também que a dureza, eu apanhei do meu pai bastante, porque eu aprontava, apanhei do meu avô, eu já tomei uma do meu avô, para você ter uma ideia. O que você apanhava? Não, então, essa história, assim, eu me lembro que a gente era piá, eu devia ter uns 8 anos, talvez um pouquinho menor, e meu pai tinha que viajar, porque meu pai era engenheiro da Itaipu, ele é especializado em hidráulica, já que foi considerado um dos 4 melhores engenheiros de hidráulica do mundo. Então meu pai também é um cara único, né? Assim, ele como pessoa, é o meu pilar, assim, o meu norteador, assim. E enquanto ele viajava pelo mundo apresentando a Itaipu, todas as coisas que eram, porque a Itaipu na época era que existia demais até hoje, é um farol dentro da parte de hidrelétrica, essas coisas assim. E a gente acabava ficando na casa da minha avó. E meu avô lá, tal, não sei o quê, então a gente andava na linha, né? E aí me lembro que uma vez estava eu, meus primos, todo mundo tinha acabado de almoçar e você tinha que fazer a siesta, que era dormir depois do almoço, que era a tradição, não tinha ninguém na rua. Na época isso era muito presente no Paraguai. Então ele mandou todo mundo dormir, a gente era 5 piá, eu, meu irmão, mais 4 primos, e aí a gente tinha que deitar e dormir. Criança não quer ficar deitado na cama. E tinha uma menina que cuidava da gente, fique quieto, vamos contava historinha. E o meu avô deitou do lado, no quarto com a minha avó, e a gente deitado numas camas, que era aquelas camas não sei como é que chama, parece uma rede, o colchão fica em cima de uma rede de metal, então parecia uma cama elástica aquilo lá. De repente a gente começou a brincar, pular, não sei o que, a gente pulando de cama em cama, aí a gente só escuta o meu avô dar um assobio e manda ficar quieto. Todo mundo ficou quieto. Durou 2 minutos. Daqui a pouco tá todo mundo pulando em cima da cama, coitada da menina tentando fazer a gente ficar quieta, eu pulando assim, eu me lembro de que de repente pulando, quando eu olho para a porta do quarto, meu avô de pé na porta, com um rabo de tatu na mão, que é um chicote, parece do Indiana Jones, um pouquinho mais curto. Quando eu olho aquilo, eu salto para frente, porque eu pensei, vou passar por baixo dele, para ele não tentar me acertar. Na hora que eu estou no ar, ele já enrola um cabo. Não teve um que escapou. Cada um levou uma lambada daquele chicote. Enroscou na perna, eu passei no baixo das pernas dele, saí correndo, todo mundo apanhou um. E aí, então, era nesse nível a disciplina. Então, assim, eu venho dessa linha, e essa nova geração do meu filho, eu tenho um filho de 27 anos, hoje está na Suíça, mora em Zurique, ainda bem, então ele está bem por lá, mas já foi uma geração mais tranquila, mais suave, e não é só porque eu não fui tão duro quanto meu pai foi comigo, eu era muito duro, mas quando você está moldando um pedaço de ferro, você tem um martelo para moldar, pode ser a quente ou a frio, não importa, mas é importante ter uma bigorna por trás, onde segura o golpe do martelo, para você moldar aquela peça. E a sociedade hoje tirou essa bigorna da gente, então a gente dá martelada em cima de uma estrutura mole por trás. Então isso corrói toda a essência. Essa nova geração não entendeu que você tem que estar grato ou endurecer ou se criar para justamente ser capaz de suportar. Mas uma geração que acredita que ela tem o direito de ser feliz, mas quem a responsabilidade disso não é dele, mas é de terceiros, dos pais, dos avós, dos amigos, mas não dele. Então, então hoje eu vejo muito dessa pesada sofrendo, não tudo, eu acho que, mas assim, tem uma geração ali que está completamente perdida.
se perdeu por causa disso. Não pela... Tem muitos pais, eu vejo também, que não souberam ser pais. E pais assim, não existe saber ser pai, né? Meu pai errou muito em muitas coisas, mas eu vejo que até os erros dele foram bons, porque eu falo assim que eu hoje me olho no espelho e eu gosto do que eu vejo. Eu sei que qualquer coisa que meu pai tivesse mudado, minha mãe, de diferente, criaria uma pessoa diferente do que eu sou hoje. Eu estou muito bem com quem eu sou hoje, então eu não mudaria em nada o que aconteceu. Porque mesmo os erros do meu pai, hoje eu vejo que ele é um outro ser humano como eu. Então, isso é legal também, porque o teu pai, você não precisa ser perfeito como pai. E tem muitas pessoas que abrem mão da responsabilidade de pai, porque tem medo de errar como pai. Então, joga a responsabilidade para a escola, para não sei o quê, e ele só no dinheiro, e ele não entende que o errar como pai também faz parte do aprendizado. Então, eu acho que eu faço, graças a Deus, acho que uma das últimas gerações de homens capazes, sem choro, sem ficar reclamar, entende? E talvez eu sou uma versão muito mais dura, muitas vezes. Rústica. Então, para mim é até difícil de pedir ajuda. Assim, eu já cheguei aqui, já vi você várias vezes ali com a mão na massa, eu já percebi, a gente tem um lado bem parecido nisso. Não, mas eu acho legal. Acho legal não depender muito das pessoas e ter uma certa independência. Eu acho que isso faz parte do você ser autossuficiente, né? De você, não que você, se você tem ajuda, ótimo, mas se você não tiver ajuda, tudo bem também. Vai acontecer também. Exatamente. A falta de terceiros, porque todo mundo deposita muito, tudo que acontece, tudo que vai ser, na mão dos outros. E se exime da responsabilidade principal, né? E as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Não tinha como não falar de moto, né? Você com roupa da Harley, sim, várias histórias, sim, várias viagens aí, Brasil afora e até pro exterior. Conta pra gente aí alguma história, algum perrengue que você passou, não sei, acidente, algum imprevisto. Cara, me lembro de uma vez que na minha primeira viagem para Tiradentes, que a gente foi em 4 amigos, o Josué, que é do Sete Peles, o presidente do Sete Peles, o Oswaldinho, dos Balaios, eu e o Tício, que é um camarada aí que tinha acabado de comprar uma moto, uma Sports, para andar com a gente, e a gente engatou nessa viagem de última hora, só que eu estava com o meu velocímetro quebrado, fazia um tempo que eu estava andando sem velocímetro, então eu falei para o pessoal, vamos andar de boa, eu na minha moto 100, 110 é o que ela vai para fazer curva na boa, até porque minha moto é customizada, ela é toda modificada, então ela perdeu um pouco o ângulo de curva comparado com as outras motos. Só que o Josué é um cara que gosta de andar com o cabo enrolado, e o Oswaldinho também, são 2 caras que pilotam muito, e os caras estão acostumados a voar baixo, andar 150, porque para Harley é bastante. 150, 160. E o Tício atrás de mim e a gente fazendo uma tocada de 1000 km até Tiradentes num dia só. Saímos de manhã cedo até São Paulo, fomos numa boa. Josué tem uns problemas elétricos. Para frente de São Paulo, pegamos uma Fernão Dias e lenha, e você o dia inteiro andando já, metade do dia, você começa a acostumar com a velocidade. E os caras apertando. Chegou uma hora, eu acredito que a gente estava andando a 150, 160, porque eu me lembro que eu enrolar o cabo e a moto já não ia mais, que a minha moto era carburada, ela chegou ali, era o limite dela. Então eu via que eles começaram a se distanciar da gente, e a gente fazendo uma descida de serra, assim, com umas curvas em alta, ultrapassando os caminhões que estavam descendo, e de repente a gente pega uma curva de alta e eu
e entro bem para dentro, na parte dentro da curva, bem fechado, para fazer essa curva de alta, e quando eu começo a fazer a curva, os caras já estavam bem mais para frente, então eu já não estava enxergando eles, o Josué e o Oswaldinho, e de repente a curva ela dá uma fechada, ou seja, não era além da curva aberta, ela dá uma fechadona ali, uma curva bem mais fechada. E eu estava com um paredão aqui que dividia a estrada, né? E aí quando eu vejo aquela curva fechada, cara, eu dou uma cutucada no freio, jogo uma marcha para baixo e deito a moto, tudo que eu consigo deitar, pedaleira já colada em cima, não tinha mais aonde. E eu tava já no máximo assim, e a moto saindo pela tangente, e eu pensando comigo, puta, eu não tô conseguindo segurar a moto, eu tava tão assim, olhando aquela parede de concreto ali no meio, naquela divisória, e eu falei, cara, se eu estiver bem deitado aqui, de repente eu até consiga dar uma encostada na parede e voltar. Tava viajando já, porque na verdade coisa de circo, né? Mas, cara, no momento que eu pensei nisso, porque aí as coisas parece que vão acontecendo mais devagar, você já não tá mais nessa velocidade, você tá um pouquinho mais lento, a mente tá a 1.000.000 por hora. Aí pensando nisso, no que eu ia fazer, e quando eu vejo uma mancha branca no meio da pista, um talco branco, acho que era cal, que acho que tinha caído óleo na pista, o pessoal joga cal para puxar o óleo, né? Quando eu vi aquilo lá, falei, cara, não tinha mais o que fazer. A moto saiu e colei no chão, não deu tempo de soltar a moto, eu caí montado nela, aí lembro de a gente bater naquele de concreto e ser jogado para dentro, eu com o braço para trás, capacete no chão, ombro no asfalto. Cara, devo ter arrastado uns 50 metros, cara. Cara, aí parou a moto assim, aí deitei assim, dei aquela relaxada, falei, caramba. E aí me lembrei dos caminhões que a gente tinha ultrapassado não fazia muito tempo. Porra, dei um pulo, levantei aquela moto, que é um monstro, uma moto, porra, numa pegada só, e saí correndo para fora da pista, assim. Aí o Tício jogando, ele já tinha parado, já tinha corrido para cima e jogando uns galhos assim na estrada para tentar fazer que os caminhões parassem. Os caminhões passavam por cima do lugar, nem viram. Eu sei que, puta, olha, perdi o freio traseiro, mas daí baixou a adrenalina, a gente deu uma sacudida na poeira, montamos e tocamos para Tiradentes. Chegamos nessa noite aí. Mas daí, o que acontece? Eu falei que a culpa era da curva, do talco embaixo no asfalto, um monte de coisa. Aí, mas no fundo era o quê? Era uma máquina que eu me dei uma desleixada, deixou eu estar sem meu velocímetro, eu podia ter arrumado o velocímetro, e eu exigi da máquina além do que ela podia me dar, né? Tipo, além dos limites, né? Querendo fazer uma curva a uma velocidade que não era para uma máquina dessa. Então, foi uma lição dura. Aí, hoje eu cuido mais dela, eu deixo tudo alinhadinho, certinho. Ela tem a cicatriz de guerra dela, mas ela agora está uma máquina que não me dá dor de cabeça. Mais domesticada. Mais domesticada. A nossa pergunta de fechamento, nosso primeiro podcast. Manda um recado pro pessoal aí que vai ver a nossa entrevista. O que você tem para falar para eles aqui do Hacienda, o primeiro bar de la calle Curitibana há 22 anos? Há 22 anos, é isso aí. O que você diz para eles? Curitibanos, exigentes. Cara, aqui... Melhor hambúrguer da cidade, deixa eu falo. Melhor hambúrguer da cidade, atropela qualquer um. Ele não faz questão de sair no Bom Gourmet, tá? Os prêmios que ele ganhou ali foi porque deram para ele. Ele não procura fama, entendeu? Então, passem aqui, comam o melhor hambúrguer, tem um baguete sensacional também.
e só uma mulher que faz aqui, Stephanie. a Stephanie é de Mônaco, como é? Stephanie. Stephanie de Mônaco. Aham. E tem também aqui um chopp sensacional. É isso aí. O café, a gente tem um jeito eu nunca, você sabe que eu nunca paguei para fazer nenhum tipo de propaganda, nada, né? Fui sempre no boca a boca desde o começo e foi uma coisa super legal isso, porque aí as pessoas que vinham, que chegam, que acabam tem essa coisa sempre de cumprimentar todo mundo, porque todo mundo sabe que quem está aqui é fatalmente amigo de alguém que frequenta. Então cria um ambiente mais intimista, melhor e se autonivela também, né? Tanto que quando você abriu aqui, você não convidou nenhum amigo, né? Não. Para a inauguração. Tinha amigo meu que 6 meses depois estava ainda descobrindo que a gente tinha aberto. E por que você não convidou? Porque eu queria saber quem eram meus clientes da região mesmo. Porque a gente acaba convidando todos os amigos, você bomba o lugar, só que os amigos também têm a vida deles, não é só o teu lugar, vão para outro lugar, tudo. Então você acaba tendo uma noção errada de quem são teus clientes de verdade. Então os amigos são os amigos e os clientes são os clientes. Tem clientes que são amigos e vários amigos que, lógico, são clientes também. E no meio disso tudo houve uma conexão muito legal, porque meus amigos eram todos motoqueiros, tinha vários clientes que não eram de um outro rolê e acabou dando essa mistura aí, saiu muito harleiro daqui e fechou muito negócio, foi legal. Estamos aqui, começamos a rua, né? Foi o primeiro aqui, como você mesmo falou, e agora estamos aí com essa rua transformada, com a rua queridinha de Curitiba. E continuamos aqui firme e forte, irmão. Presidente de Moraes, número? 1283. 283. É Valeu, Cana. Valeu. Valeu, irmãozinho.